Graça e paz, irmão. Deus abençoe os irmãos, amém? Ricamente em nome de Jesus, amém? Irmãos, inscreva no canal, dá seu like, amém? E Deus abençoe cada um de nós, amém, irmãos? Irmãos, essas séries de experiências que eu tô falando aí no meu canal, hoje novamente eu vou falar um pouquinho sobre experiência sobrenatural com o Senhor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre visões espirituais. Vou falar um pouquinho sobre uma das experiências que eu tive relacionada à visão, amém? Vamos lá. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá no livro de Jó, que Deus fala duas vezes, mas o homem não atenta para isso. Deus fala em sonho, Deus fala em visão, quando cai sobre o homem o profundo sono e sela a sua instrução. Para quê? Apartar o homem da soberba, da espada, amém? Da cova, ou seja, Deus ele comunica por meio de sonhos, por meio de visões. O intuito de Deus é para livrar o homem da sua soberba, da espada, das armadilhas, para dar direcionamento, para dar ensino, para dar uma instrução. Amém? Então, sonhos proféticos, visões, revelações, na maioria das vezes é com o intuito de revelar algo, te ensinar algo, te dar uma direção. Amém? Então vamos lá, irmãos. Irmãos, uma das experiências que eu tive, estava aqui no Rio de Janeiro mesmo, foi nem em Minas. Essa experiência que eu tive foi o seguinte, eu lembro, irmãos, que a minha esposa ela começou a ganhar algumas roupas, né? Roupas para criança, meu filho, aquela coisa toda. E nós aceitou aquelas roupas. E no meio daquelas roupas, várias pessoas nos deram aquelas roupas. E eu tenho o costume de orar, abençoar, consagrar. E o que acontece? Uma das irmãs da igreja, do ministério a qual eu estava, né? Aquela irmã, ela deu para minha esposa várias peças de roupa. E dentro dessas peças de roupa, possuíam 3 itens, 3 roupas. Dentro dessas roupas, um sapato de roupa, né? Sapato de tricô, com a simbologia. Até aí tudo bem. Eu lembro que no momento que essa irmã entregou para nós essas roupas, levamos para dentro de casa. E nesse tempo, não que hoje também a gente não mora num lugar humilde, né? Nós continuamos morando num lugar humilde, mas é coisa normal. Mas quando nós mudou aqui para o Rio, nós estávamos morando principalmente numa kitnet, um lugar apertado, lugar que... Mas Deus deu graça, amém? Continuando dando graça para nós, e Deus é maravilhoso, amém? Então vamos lá. Eu lembro, irmãos, que logo quando chegou essas roupas lá para casa, eu lembro que entrou um clima pesado lá em casa. Eu e minha esposa começou a ter pequenos desentendimentos, começou a ter um clima estranho dentro de casa, mas algo que dá para suportar. E eu lembro que eu não sei se o clima pesado foi relacionado mais a mim e minha esposa, ou se foi relacionado a meus filhos, eu não lembro. Eu sei que estava uma atmosfera pesada dentro de casa. E ali então, irmãos, eu fechei a porta do banheiro mesmo. Parece estranho, né, irmãos? Mas eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo já entrou no banheiro para orar, já entrou em lugares diferenciados para poder orar. Por quê? Porque às vezes no dia a dia, né, é criança chorando, é esposa para um lado, situações aqui, muitas das vezes não dá para você ter um secreto ali com Deus, ter uma intimidade com Deus. E o banheiro, irmãos, é a porta de escape, amém? A porta de escape do cristão justamente é o quarto, mas não podendo o quarto ser um lugar de escape, vai ser um outro lugar. E no meu caso, naquele dia, foi o banheiro. Eu entrei no banheiro, irmãos, ajoelhei, comecei a orar a Deus. Eu nem orei em línguas, não. Comecei a orar a Deus e comecei a clamar. Comecei a orar, se eu não me engano, eu perguntando a Deus o que está acontecendo, por que está acontecendo algumas coisas. E eu comecei a orar. E quando pensa que não, aquele quebrantamento veio, irmãos. E Deus abriu meus olhos, aí eu tive uma visão. Na visão que eu vi, irmão, foi tão nítida, mas eu estava com o olho fechado. Apareceu 3 itens, 3 roupas, 3 itens. E nesses 3 itens apareceu o símbolo do Batman, aquele símbolo do Batman mesmo. Presta bem atenção. E aquela visão apareceu exatamente 3 peças, o símbolo do Batman. E ali então, na hora que eu vi aquilo, o Espírito Santo me deu entendimento. É isso aí que está dando um ponto de contato para sua casa, para ter essa atmosfera pesada, esse clima pesado que está na sua casa. E ali então, irmãos, eu já levantei daquela visão, chamei minha esposa, falei assim, olha, eu tive uma visão assim, e se tiver 3 roupas, 3 itens, com 3 símbolos do Batman, se tiver exatamente, tem que ser 3. Não é 1, não é 2, tem que ser exatamente 3. Irmãos,
Quando pensa que não, eu e minha esposa revirando as roupas, revirando as coisas, nós achou exatamente, irmão. Não é 4, não é 5, nós achou 3 itens, amém? Sendo que eram 2 sapatos, que eram de tricô, que era uma roupa lá, e existia uma roupinha. Irmãos, as 3 peças, cada uma delas tinha um símbolo do Batman. Não existia outro item que tinha simbologia do Batman. Só tinha aquelas 3 itens, aqueles 3 tipos de peça. Amém, irmãos? E ali então, conversando com a minha esposa lembrou, olha, foi a irmã lá da igreja. Aquela irmã da igreja lá que deu para nós. Irmãos, até então, eu comecei a suspeitar que, por causa da simbologia do Batman, aquela coisa toda, né? E nós então jogou aquilo fora, se eu não me engano eu queimei, repreendi. E voltou à normalidade lá em casa. Amém? Ou seja, o problema era onde? Era naquelas peças, naqueles itens com a simbologia do Batman. E por algum tempo eu pensei que era a simbologia do Batman, que era o ponto de contato, que era algo ali maligno, estava trazendo algo ruim. Irmãos, com o passar do tempo, essa mesma irmã, que eu nunca tive suspeita dela, por acaso eu até admirava ela, a humildade dela, o jeito que ela nos tratava. Aí teve em torno de 1 ano, 6 meses, 5 meses, depois dessa visão, eu lembro que eu tive uma nova visão. Só que nessa visão eu vi essa mulher e no meu espírito algo me inquietava muito. Ali então eu falei, poxa, essa mulher tem algo estranho com ela. E ali então eu já sabia, né, que a filha dela levantou um altar no quarto para fazer porcaria e aquela coisa toda, mas eu nunca suspeitei dela. Quando pensa que não, irmãos, foi dito e feito. A minha esposa em outro momento teve um sonho que ela estava fazendo bruxaria contra a minha esposa. Irmãos, eu abro um parênteses aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com sonhos, amém? Por quê? Tem sonhos que você sonha que a vizinha está fazendo macumba contra você, que o pastor, que fulano. E muitas vezes podem ser sonho que de confusão, sonho que de preconceito. Deus pode mostrar? Pode. Mas tem que ter muita cautela de você acusar alguém e muitas vezes não ser aquilo. Por outro lado também, Deus pode te mostrar até quem você não suspeita, até uma pessoa que você confia, e Deus pode sim te mostrar. Mas geralmente quando Deus fala, Ele vai confirmando, Ele vai dando sinais, Ele vai te confirmando por dentro e te confirmando por fora. Amém, irmãos? E lembrando que Deus ele não quer que você entre em conflitos, confusões. Por outro lado também, se for para Deus permitir você entrar num problema ali familiar, num problema ali no ministério, para te livrar de algo, Ele vai permitir sim. Amém? Porque Deus prefere você passar por situações e você não ser prejudicado ao ponto de Deus te perder, do que Deus permitir você ser enganado e aparentemente está tudo bem. Amém? Então vamos lá, irmãos. Então essa é a visão que eu tive. E essa irmã então, em outro momento, um outro pastor de um outro ministério dessa mesma igreja orou por ela e pelas informações que chegou até mim, ela manifestou. E tem até filmagem. Então, irmão, a gente vê o mundo espiritual, como é que funciona. E o intuito de Deus te mostrar a visão. Aquela moça que eu nem imaginava que ela poderia fazer alguma coisa até então, pelo entendimento das coisas que eu tive, ela mesma está envolvida com coisa errada. Então, irmãos, o que eu aprendo? Visões são algo importante, amém? Principalmente você que quer ter intimidade com Deus, quer conhecer o sobrenatural de Deus, é importante sim você buscar mais de Deus. Interessante que muitas vezes Deus te revela coisas, aquilo que não está nem na sua suspeita, Deus pode te revelar. Então é muito importante, irmãos. A Bíblia vai dizer nos Salmos, né, 25:14, me falha a memória, que o segredo do Senhor é para os que o temem, amém? E Ele vos fará conhecer a sua aliança, amém? Fique em paz, irmãos. Inscreva no seu canal, no canal, dá seu like, amém? Compartilhe o vídeo. Irmão, inscrevendo no seu canal, só eu mesmo, né, irmãos? Deus abençoe, irmão. Acabei de acordar, também agora há pouco acordei. Agora tá cedo, irmão. Tô aqui no parque. Ainda vou trabalhar ainda. Tirei esse tempinho para gravar um vídeo. Tô meio sonolento, por isso que eu tô falando embolado, amém? Dá seu like, inscreva no canal. Fique em paz, irmãos.